começar. Foi. Acho que agora foi. Desculpe interromper rapidinho. Eu queria saber se o projeto tem algum e-mail, porque eu preciso mandar um e-mail para vocês, porque eu não recebi nada por e-mail. Desde eu me inscrevi pelo SIGA e tal, e eu não recebi nenhuma comunicação, nem nada. E eu preciso mandar e-mail para vocês, para me incluírem, sei lá, se tiver uma turma no Classroom, não sei. Aí eu queria o e-mail de vocês para eu falar por lá, porque é mais fácil, né, para vocês me incluírem e tal. Ué, mas você não recebeu esse link pelo Classroom? Você já tá no Classroom. Não recebi nada, nem por e-mail. Eu pedi para uma colega que eu vi que tá participando, e aí ela me mandou o link. Ah, tá, então manda sim, porque por isso então que você não está recebendo. Estranho, porque eu geralmente faço isso na hora, assim, quando eu recebo o pedido dos alunos, né, os pedidos dos alunos, eu já, assim que eu aceito, deve ter sido um lapso aí, manda pra gente sim, que a gente inclui você lá. Mas ela tá pedindo um e-mail. Tá pedindo um e-mail, passa o seu, que é mais fácil. Eu acho que é melhor o meu, vou deixar aqui, tá, no chat, que aí eu acho que é melhor você copiar. Tá bom, muito obrigada. De nada. Agora sou eu, né? Hoje vocês vão ter que me aturar um pouco fungando, assim, porque eu tô cheia de alergia, resfriadona. Aqui em Petrópolis o frio chegou. Eu tô morrendo de frio desde o início, tô gelada desde, sei lá, no início da semana. Então eu fico muito alérgica, assim, frio danado. Hoje também é um dia que eu fico... Semana passada foi ótimo, porque eu não tinha dado aula, né? Era feriado, como a Elaine estava falando aí aquela indecisão de vamos ter aula, não vamos ter aula, e acabou sendo bom, assim, porque eu não tinha dado aula de manhã, e hoje eu estou dando aula desde 7h30 da manhã, mas esse momento aqui geralmente é muito bom, porque tem uma interação muito boa. Eu acho que eu não terminei, faltaram algumas coisas, né, para eu terminar da aula passada. Isso, Isabela, você estava no slide 25, se eu não me engano. 25. Isso. Minha memória tá boa ainda. Tá boa mesmo, eu não fazia ideia onde eu tinha parado. Mesmo sendo final de período por aqui, por essas bandas, tá boa ainda. Não fazia ideia, fiquei assim meio perdida, assim, onde eu vou recomeçar isso hoje? Mas lembro o que eu falei. Então tá, era o 25. Tá, então já anotadinho aqui. Deve ter sido por aí, né, pelas contribuições mesmo da gramática, né? Isso. Eu lembro que a gente conversou, né, bastante sobre aqueles princípios básicos de gramática gerativa, né, um flashback aí para muitos de vocês, e algumas novidades para alguns, né, que não estão tão acostumados com essa vertente teórica, e aí depois a gente começou a fazer uma ponte, né, entre os estudos em gramática da educação básica, né, e como que a teoria linguística, sobretudo a linguística gerativa, poderia contribuir para uma certa modificação, né, não vou dizer mudança exatamente, porque mudança, pelo menos na minha cabeça, tem uma acepção assim, um pouco mais drástica do que pequenas modificações, né, porque a gente chegou a falar, inclusive, sobre, eu lembro que eu acho que nos nossos debates, né, no final, a gente chegou a falar sobre a dificuldade, né, que a gente tem em relação às políticas linguísticas, né, para a gente fazer com que esses conhecimentos sejam introduzidos nas escolas, né, nas escolas de educação básica. E aí eu lembro que a gente começou a falar um pouco sobre as contribuições que a professora Heloísa Pilates tem feito nessa área, né, e aí a gente estava falando aí no início com a Rita, né, da gramaticoteca, né, o quanto que ela tem contribuído justamente para essa possibilidade, né, de ponte que a gente pode fazer nesse contexto, né. Hoje ainda a gente vai começar essa ponte do ponto de vista da morfologia, que não é muito desenvolvida nos estudos da professora Heloísa, e depois, né, como a gente já tinha falado, a professora Elaine vai partir para essa abordagem mais da sintaxe de sentenças, né, mas ainda hoje a gente inicia, então, alguma coisa que a gente pode fazer
numa interdisciplinaridade, inclusive, entre os estudos de gramática e um pouco de literatura, mas não fiquem assim muito com muita expectativa sobre a literatura, porque na verdade é um aspecto da literatura, na verdade ela serve muito mais como exemplo do que como exatamente uma relação de interdisciplinaridade, tá? Mas aí a gente, né, parou justamente nessas contribuições dos estudos linguísticos para educação em língua materna, e aí quando a gente fala dessas contribuições linguísticas, em geral, a gente está falando dessas contribuições em língua materna, porque quando a gente fala de língua não materna, a gente tem um outro tipo de abordagem, né? Sobretudo em gramática gerativa, a gente teria um outro tipo de abordagem, porque aí a nossa relação já não é mais com inatismo ou com aquisição de língua, mas muito em relação à aprendizagem de língua, né? E isso é uma etapa posterior, né? Vamos dizer assim. Então, em termos de contribuições dos estudos linguísticos para a educação em língua materna, nós já temos aí um pouco de avanço, se a gente pode afirmar isso, né, de forma categórica, mas existe um certo avanço em relação ao combate a posturas puristas, em relação à gramática a ser ensinada nas escolas, né? Pelo menos isso a gente já encontra em alguns documentos, né, que dão as diretrizes para o ensino, né, por mais que exista resistência ainda dentro da área, né? Eu falei para vocês, né, que eu dei aula entre 2017 e 2018 para turmas de 7º ano na prefeitura de Teresópolis, e aquelas conversas, né, entre professores, e de vez em quando alguns professores de português viravam para mim, mas esse negócio, né, de que agora está tudo certo, a gente não pode mais consertar o aluno, né? E aí, primeiro, eu sempre ressaltava a má compreensão que as pessoas tinham do que eram essas contribuições, né, muito provenientes da sociolinguística, né, sobretudo, essa má interpretação que as pessoas têm, até porque muitas vezes as pessoas não têm contato com o que se diz, mas o que se ouve dizer sobre, né? E aí o que se ouve dizer sobre tem muitas distorções aí no meio, né? E a gente acaba tendo um entendimento errôneo de qual seria a proposta linguística para a educação básica em relação ao purismo da língua, né? Então ninguém está defendendo, seja a vertente que for de linguística, existem as pessoas mais radicais, né? Não sei se certas ou se erradas, mas existem versões mais radicais do ensino, né, variacionista, mas tem aquelas pessoas que falam sobre as adequações linguísticas, né? E sobre as adequações é um consenso, né, de que ninguém fala, né, ou ninguém faz uso da língua, seja em qual for a modalidade da língua, faz uso daquelas regras que estão lá prescritas nas gramáticas normativas, né? Então, em relação a isso, embora exista um consenso em certo sentido, ainda existem resistências, né? E aí, devido a aspectos relacionados à colonização do Brasil, a legislação que obrigou a colônia a falar o português, era comum no país o ensino de uma variedade linguística similar à variedade usada por escritores portugueses do século XIX, tal como se observa em muitas gramáticas, né? E essa observação, ela é importante que se faça, né? Essa divisão entre as modalidades linguísticas, né, a fala, a escrita, a compreensão, né, muitas vezes a gente sequer tem contato com essa divisão de modalidades e muito menos, né, o que está influenciando esse nosso purismo aí da língua, que muito tem a ver com esse aspecto aqui relacionado à colonização do Brasil, né? E aí, nesse sentido, Faraco vai defender que é necessário apresentar definições mais precisas sobre certos conceitos linguísticos e recomeçamos para que a gente possa reconhecer a nossa língua, né? E aí, para isso, é importante que a gente delimite nossa norma culta efetiva, né? Essa é uma defesa do Faraco, ele faz muito essa abordagem sobre as normas, né? A norma linguística, a norma padrão, a norma culta, né? E qual seria a nossa norma culta, né? Porque a norma culta, ela está sujeita a variações, coisa que a norma padrão não estaria sujeita, né? E que passemos a dar referências consistentes e seguras aos falantes em geral e ao ensino de português em particular, né? Muitas vezes os professores sequer sabem de onde vêm aquelas regras que estão lá nos livros didáticos, né? Hoje mesmo eu estava na aula de morfossintaxe, né, e mostrando, tem aquela fase, né, que a gente tem que mostrar o que os
os autores da gramática normativa falam sobre, né, as funções sintáticas, né, os termos da oração, e eu estava lá mostrando o Celso Cunha, e o aluno se dizendo incomodado com aquilo, né, porque ora ele usava um critério, ora ele usava outro, né, e às vezes os professores sequer sabem de onde vêm aquelas regras, né? E são justamente desses autores de gramática normativa, né? A gente tem muito pouco conhecimento sobre isso, né? E aí, em relação ao ensino de gramática, o Faraco propõe, né, a proposta do autor para o ensino de gramática é de que se levem em conta os estudos gramaticais, né, de forma contextualizada e funcional, subordinados às atividades que visam ao domínio das práticas da fala e escrita. O autor ainda acrescenta que os estudos dos conceitos gramaticais devem ser feitos de modo a destacar a flexibilidade estrutural da língua e a consequente riqueza expressiva à disposição dos falantes. E aí, nesse sentido, nenhuma língua é um conjunto rígido de expressões, tal como a gente vê nas gramáticas normativas. E aí, esses estudos linguísticos brasileiros, que geraria aí em torno, obviamente, de norma, ensino e escola, e daí a gente depreende uma pergunta crucial, né? Que norma deve ser ensinada nas escolas, né? Se a gente tem várias normas aí à disposição, qual seria aquela, né, que seria mais adequada ao ensino nas escolas, né? A gente tem pelo menos 3 aí, pelo menos defendidas pelo Faraco, né, e qual seria aquela que seria a mais adequada nesse contexto. E aí a gente necessitaria, obviamente, de mudanças na legislação e permanência do ensino de gramática nos moldes tradicionais. E aí a gente tem algumas questões aí que devem ser debatidas, né? A relação entre a ideologia tecnicista da educação, né, em relação ao PCN e as contribuições linguísticas, a influência dos estudos socio-interacionistas e a visão dos fenômenos linguísticos como eminentemente sociais, que, de certa forma, até conseguiram algum espaço, né, nos documentos da área de língua portuguesa, embora eles não sejam efetivamente implementados, mas eles estão lá como diretrizes, né, para essa fase da educação. No entanto, nem mesmo esse conteúdo, né, foi, de fato, concretizado nas salas de aula, percebe-se? Então, a dificuldade de relacionar o conteúdo gramatical e a linguística textual, por exemplo, sobre isso a gente até falou na semana passada, né, me parece que essas coisas estejam muito mais em divergência, né, do que parte de uma complementaridade, né, uma da outra, enfim. Duas modalidades aparecem como dicotômicas, né, no ensino no contexto de ensino, quando, na verdade, elas poderiam uma complementar a outra, né, uma questão de uma vem primeiro e a outra vem depois, elas não precisam estar brigando, né, a gente chegou a falar sobre isso, inclusive, na semana passada, acho que alguém, né, levantou aí essa questão. Ainda em relação às mudanças, né, não só as que já existem, mas em relação às que poderiam acontecer, lembrando que isso são questões provenientes da própria professora Heloísa Pilate, né? Esse é um artigo dela em que ela retoma essas questões, né, e tenta organizar algumas das diretrizes, né, que podem nos guiar aí para essa tentativa de relacionar os estudos linguísticos em gramática e o ensino de língua materna nas escolas, né? E aí ela destaca, né, que a Lúcia Lobato defende que para substituir a ideia de gramática como manual externo ao indivíduo, que a gente passe a entender a gramática como entidade biológica, tal como apresentado na teoria gerativa proposta por Noam Chomsky, né, que foi a proposta que, inclusive, a gente deu uma olhada na semana passada, né? E aí existem alguns argumentos importantes para o ensino em relação a essa teoria, né, se a gente tentar aplicá-la no ensino de língua nas escolas, né? Por exemplo, de que todas as comunidades humanas falam, né? Esse é um princípio básico em gramática gerativa, né, em relação ao inatismo da linguagem, né, e que as fases de aquisição de uma língua por criança são relativamente uniformes dentro da espécie, o que resulta, obviamente,
numa diminuição dos preconceitos, né, como se houvesse a possibilidade de uma pessoa pobre, por exemplo, que ela não atingisse o mesmo nível de aquisição de língua de uma criança rica, né? A gente sabe, né, por outras inclusive por outras teorias, mas sobretudo em relação ao inatismo, né, são questões provenientes da gramática gerativa, a gente sabe que não são verdadeiras, né, que lá para os 2 anos as crianças já sabem regrar aí de maneira bastante promissora a língua delas, né, e que aos 5, 6 anos elas estão absolutamente aptas para entrar no ensino, para aprender as outras modalidades da língua materna, como a leitura e a escrita, que não são inatas, né, que são por meio de aprendizagem, né, mas essa coisa que vem antes da escola estão todos iguais, né. E aí, na tentativa de delinear uma proposta que evidencia esse caráter multifacetado das línguas humanas, a Heloísa Pilati vai destacar uma questão levantada pelo Lucchesi, né, que lança um desafio, né, uma ciência linguística que contemple as 2 facetas das línguas humanas para o ensino de língua, né? E aí, nesse sentido, a gente deveria olhar para esses documentos legais em que a gente percebe, né, como preferida essa visão socio-interacionista, enquanto a perspectiva que defende a dimensão biológica e psicológica das línguas está quase apagada, né, das formulações teórico-metodológicas. A gente vai daqui a pouco dar uma olhada, né, em alguns trechos destacados no PCN, mas se a gente quisesse muito, a gente até consegue extrair alguma coisa, mas é quase que por uma boa vontade nossa de querer encontrar alguma coisa que sirva nesse campo aí das formulações teórico-metodológicas provenientes desse pensamento biológico da língua, né? Obviamente é um viés que é prejudicial ao ensino de língua portuguesa, uma vez que a gente, né, de alguma forma tenta restringir as possíveis contribuições dos estudos linguísticos, né? E aí, algumas das coisas que poderiam surgir como encaminhamentos possíveis, né, nessa abordagem ensino e teoria linguística, seriam os conhecimentos sobre a base psíquica, biológica e gramatical das línguas humanas, né, coisas que a gente viu na semana passada, inclusive, né, o que facilitaria os estudos interdisciplinares, sobretudo aqueles que seriam possíveis com a biologia, por exemplo. Vocês lembram, né, para aquelas pessoas que estão mais afinadas aí com as ideias do Chomsky, que tem muita coisa com a filosofia, né, inclusive o nosso curso e o nosso projeto, ele conta com a presença de um filósofo que nesta versão não estará presente, mas que em outras estará, né, para justamente explicar um pouco melhor a questão do problema de Platão, né, sobre o qual a gente fala muito, mas a gente tem certas limitações, né, para falar sobre esse assunto. Então, algumas interdisciplinaridades importantes que poderiam surgir, né, inclusive zoologia, né, estudos evolutivos dentro da biologia, genética, muita coisa que poderia surgir aí em termos de interdisciplinaridade se a gente levasse em consideração uma vertente teórica, mais de uma vertente teórica, né, enquanto que os estudos socio-interacionistas, né, têm uma relação muito próxima com as ciências sociais, né, com a sociologia, nós teríamos com a biologia. Então, sempre quando a gente consegue, né, ampliar o nosso conhecimento, me parece que seja uma vantagem para a gente, né, ao invés de restringir, né, essa possibilidade de conhecimento. Contribuiria, obviamente, para o combate ao preconceito linguístico também, né, uma vez que a gente acredita que todos estejam no mesmo nível, né, não existem diferenças de níveis de aprendizagem, né, de aprendizagem não, mas de aquisição de língua, né, então todos estariam aptos a desenvolver a aprendizagem das demais modalidades linguísticas, porque todos têm acesso ao mesmo conteúdo de conhecimento em termos de capacidade sobre aquela língua, né, o que nos falta enquanto falantes nativos é a consciência, né, dessas categorias, né, mas do conhecimento enquanto falante a gente obviamente tem, né. Valorizaria os saberes dos próprios estudantes e suas comunidades,
né, facilitaria a compreensão da própria língua e colaboraria com o ensino de línguas. E isso até no sentido amplo, né, porque uma vez que a gente conhece o funcionamento de uma língua, né, no caso a língua materna, e a gente tem aquela ideia dos princípios e parâmetros e gramática universal, isso facilitaria o acesso ao nosso conhecimento das outras línguas, né, porque as possibilidades, embora sejam muitas, né, em termos paramétricos, eles não são absolutamente infinitos, né, então a gente teria como balizar aí, de alguma forma, o aprendizado até de línguas estrangeiras. E ela começa a dar um exemplo, por exemplo, da concordância nominal, né, que pode servir de exemplo para ilustrar de que forma a compreensão das configurações estruturais de uma língua, vistas sob a ótica da teoria gerativa, pode contribuir para estudos sobre variação linguística e para o combate a preconceitos linguísticos, né? Então, a gente, em geral, aqui no Brasil, né, a gente tem aí uma deslegitimação de falantes que enunciam expressões tais como os menino, né? Mas não tem nenhum problema, né, se a pessoa souber que em inglês as pessoas pronunciam the boys, que é basicamente os meninos, ou meninos, né? Não tem essa concordância tal como no português, que é uma concordância que a gente conhece como redundante, né, em que a gente marca o plural no determinante, marca no nome e marca ainda no verbo, né? Se a gente pudesse aí fazer um acréscimo, né, a gente sabe que no inglês a gente também não tem muita variação, né, muita flexão, né, a não ser a terceira pessoa do singular no presente, no indicativo, mas a gente não tem marcação de singular e plural em geral nos verbos, né? E que os determinantes, eles não têm diferença entre aquilo que é fonologicamente expresso no singular ou no plural, né? Então, o plural, né, ele só é marcado no nome, em geral, né? Coisa que muitas vezes, nas algumas variantes da língua portuguesa, é assim que se dá, né? E mesmo assim a gente trata como se fosse, né, uma espécie de aberração linguística, né? Então, se a gente conhece, em termos universais, regras, né, de outras línguas do mundo, a gente vai saber que isso não é uma questão de certo e errado, mas, né, uma escolha paramétrica que é feita e que pode variar dentro da própria, o que a gente chama de língua, né? Então, a gente pode ter algumas variantes gramaticais dentro de uma mesma língua. Então, nesse sentido, o menino não se dá, né, não se apresenta como uma expressão agramatical, mas uma expressão que a gente pode depois, não tem nada a ver com esse curso, né, pensar sobre questões de adequações linguísticas, né, adequações em termos de formalidade, né, mas essa construção hoje menino, ela não tem nada, né, de agramatical, né, existe a marcação, né, de número, né, número plural, que é marcada somente no determinante nessa variante, né. Então, quando partimos de uma concepção inatista das línguas humanas e da compreensão da organização estrutural sistemática desse saber, somos capazes de perceber e de valorizar o conhecimento linguístico prévio do aluno, né, e de sua comunidade, como os falantes que emitem essa construção, né, os menino vai. Né, a gente também falou sobre isso na semana passada. Então, a gente poderia valorizar essa expressão, né, que um aluno pode emitir absolutamente, né, qualquer falante da língua, na verdade, e em termos de escola, né, a gente saber explicar, né, e de repente até, se for o caso, né, se for esse o intuito, saber promover as diversas variantes que a gente tem de língua portuguesa, né, que essa não é a única e ela não é pior e nem melhor do que qualquer outra, né, e não simplesmente dizer que está errado e vamos passar para outra. Então, depois a gente pode até ver algumas representações arbóreas, né, sobre núcleo e argumento, só que para a gente, essas representações justamente mostrariam para vocês o quanto que essas concordâncias, né, e como que essas concordâncias se dão dentro das representações arbóreas. Depois eu vou compartilhar com vocês
esse capítulo da Heloísa, que eu não sei se todo mundo tem esse livro, né, onde está esse capítulo, aí depois eu compartilho com vocês, se eu já não fiz na semana passada, eu não me lembro. Mas eu acho que eu não fiz, não. Aí eu compartilho com vocês para vocês darem uma olhada nessas representações arbóreas. Então, a ideia nesse capítulo, né, é a evidenciação do caráter multifacetado das línguas humanas, tanto na formação dos professores, quanto nas aulas de língua portuguesa na educação básica. E aí é o que ela chama de proposta congregadora, tá? Em que a gente tem conhecimentos relacionados tanto à dimensão textual e social, e à dimensão estrutural, psíquica e biológica das línguas humanas, tá? E era isso, na verdade, era assim, na verdade, que eu concluiria a aula passada, se eu não tivesse, né, demorado muito para concluir. Agora, eu vou passar o que seria a aula de hoje, né, como eu deveria começar a aula de hoje, tá? Que é basicamente a continuação, né, da aula da semana passada, só que aqui a minha ideia para vocês é apresentar como tema da aula de hoje, né, a composicionalidade e reanálise em palavras. E aí, uma espécie, né, uma tentativa muito inicial de uma interdisciplinaridade, né, de língua portuguesa e literatura, né, só que não fazendo com que vocês se estimulem demais a achar que eu vou falar sobre literatura especificamente. Ela vai servir, a literatura vai servir muito mais como exemplos, né, do que como, na verdade, tentar falar alguma coisa sobre movimentos literários, nada disso não, tá? Alguns dos tópicos sobre os quais a gente vai falar hoje é o ensino-aprendizagem de língua materna no PCN, de língua portuguesa, a gramática gerativa, especificamente falando sobre a sintaxe nas palavras, né, ou aquilo que a gente chama de morfologia, né, e a gente vai entender por que a gente está trocando, né, morfologia aqui por sintaxe nas palavras. Existem alguns mecanismos que vão ser mostrados para vocês, né, para vocês entenderem por que é sintaxe nas palavras, o que, né, dá, obviamente, eu já falei sobre isso, o nome do nosso curso de sintaxe até embaixo, né, porque a sintaxe até as palavras, até o nível das palavras, que na árvore sintática ficam lá nos nós terminais, né? E aí depois eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de formação de palavras no português brasileiro e fazendo um paralelo com a literatura de Guimarães Rosa, que utiliza muitos neologismos, tá? Então eu vou começar falando sobre os parâmetros curriculares nacionais, os PCN, o PCN, especificamente, o de língua portuguesa, né, pensando na reestruturação do ensino. Então, lá no PCN, a gente encontra algumas diretrizes importantes aqui que servem de base para o pensamento, né, para a arquitetura do nosso curso, né? E lá no PCN vocês encontram coisas como essas aqui, né, de que desde o início da década de 80, por exemplo, o ensino de língua portuguesa na escola tem sido o centro da discussão acerca da necessidade de melhorar a qualidade da educação no país, né? Então, isso vem aí há muito tempo já como uma questão, né? E aí, no ensino fundamental, o eixo da discussão, no que se refere ao fracasso escolar, tem sido a questão da leitura e da escrita, né? Duas das modalidades de língua que a gente conhece, duas das modalidades que são enfrentadas quando a gente chega na escola, né? Porque antes disso a gente tem contato muito mais com a questão da fala e da audição, né, da língua, mas não dessas modalidades de leitura e escrita. Aí, obviamente, na dificuldade em alfabetizar e na falta de eficiência no uso da linguagem, né, e isso aqui eu estou retirando do PCN, não é que eu defenda que existe uma falta de eficácia no uso da linguagem, talvez nesses termos, né, fazendo uma delimitação em relação à leitura e escrita, já que a gente não tem uma compreensão muito clara de que essas são modalidades diferentes da fala, né, de que essas modalidades não são naturais, tais como a fala e a audição, né, então a gente precisa aí de mecanismos que facilitariam o acesso a essas ferramentas, né, que servem muito mais no sentido da comunicação do que da linguagem, né, da língua propriamente.
Na universidade, os alunos apresentam dificuldades em compreender os textos propostos para leitura e organizar ideias por escrito de forma, né? E também não sou eu que estou dizendo isso, tá? Essas coisas foram retiradas do PCN, como vocês veem aí, né? Embora a gente saiba da dificuldade, né? A gente identifique muitas vezes nos nossos alunos a dificuldade de passar o pensamento, né, deles para a forma escrita, né, sendo que como a gente não tem muita consciência de que a gente está falando de uma outra modalidade, me parece que há uma confusão de que parece que fala e escrita, elas são correspondentes, né, quando na verdade não são, e talvez esse fosse o papel crucial da escola, né, justamente fazer essa passagem, né, da língua falada para a língua escrita. E aí essas evidências de fracasso escolar apontam a necessidade da reestruturação do ensino de língua portuguesa com o objetivo de encontrar formas de garantir de fato a aprendizagem da leitura e da escrita. E aí nesse processo ensino-aprendizagem, né, como que ele é delineado lá no PCN, eles falam sobre a origem do fracasso, né, do que eles chamam de fracasso no ensino de língua portuguesa. Então, de acordo com o conhecimento disponível nos anos 60, a causa do fracasso era o aluno, né? E aí, como que eles chegam a essa conclusão, né? Já que funcionava para alguns e não para outros, então era uma questão daqueles alunos que não conseguiam chegar àquele resultado, né? Não era uma questão de que existia algum problema ali na relação ensino-aprendizagem, né? Simplesmente atribuía-se ao aluno, né, o fracasso por ele não conseguir, né, comparado a outros que conseguiam, né? E aí, já no início dos anos 80, houve uma mudança na forma de compreender isso, e aí o processo, né, compreendeu esse processo de alfabetização, e aí eles deslocavam a ênfase habitualmente posta em como se ensinam e buscavam descrever como se aprende, tá? E aí os resultados dessas investigações também permitiram compreender que a alfabetização não é um processo baseado em perceber e memorizar, e para aprender a ler e escrever, o aluno precisa construir um conhecimento de natureza conceitual. E aí peguem aí essa expressão, porque talvez ela seja importante justamente, né, para aquilo que a gente estava falando nos slides anteriores, né, naquela delineação, né, naquele delineamento, né, da gramática gerativa, e na proposta tal congregadora da Heloísa Pilate. Daí vem uma expressão que é muito utilizada por ela, não sei bem se foi ela que inventou, mas ela usa bastante, tá? Que é a aprendizagem ativa, né? Que pode ser depreendida dessa ideia, né? De construir um conhecimento de natureza conceitual, tá? E aí, na aprendizagem ativa, né, em que a gente também pode perceber alguns respaldos já no PCN, né, os esforços pioneiros de transformação da alfabetização escolar resultaram na razão de ser das propostas de compreensão ativa, e não a decodificação e o silêncio, em que as situações didáticas têm como objetivo levar os alunos a pensarem sobre a linguagem para poderem compreendê-la e utilizá-la adequadamente. Eu não sei se vocês lembram, mas na semana passada a gente falou muito de metalinguagem, né? A gente não falou muito, mas falou sobre, alguém nos nossos debates retornou a essa questão, né? Então, aí está, né, justamente um dos pontos principais aí da gramática gerativa, que é justamente tornar consciente, né, ao falante, né, uma coisa que a gramática gerativa pode ajudar nesse sentido, é justamente de tornar consciente alguns conhecimentos que a gente tem prévios da língua, né, considerando, então, os conhecimentos inatos de língua para essa ponte para a aprendizagem, né. E aí os participantes do processo ensino-aprendizagem nessa abordagem ativa, né, o aluno, por exemplo, é o sujeito da ação de aprender, né, aquele que age sobre o objeto de conhecimento, e por isso os conhecimentos prévios dele devem ser, obviamente, considerados, né, não é para você simplesmente mandar o aluno calar a boca, aquele que emite aquele enunciado, aquela expressão, os meninos vai, né? Aquela expressão ela deve ser considerada, ainda que a escola não tenha a pretensão
né, de fazer com que esse aluno continue, né, a somente ter essa opção de expressão, né? Eu não estou defendendo uma coisa nem outra, né, mas como uma possibilidade, né, pensando no papel da escola neste momento, tá? E a língua portuguesa, né, que é a nossa língua aqui nesse caso, seria o objeto de conhecimento, então, desse aluno, né, e que passaria por essa abordagem aí. E é o ensino concebido como prática educacional que organiza essa mediação entre o sujeito e o objeto de conhecimento, né? Então, o papel da escola seria o de mediação entre o conhecimento e esse aluno que está querendo aí tomar posse desse conhecimento da língua dele, né? Desse conhecimento mais consciente da língua dele e de procedimentos metalinguísticos para que ele consiga, né, mecanismos de entender certas organizações da língua, né, que a gente reconhece internamente, mas às vezes não sabe explicar, né? Então, para que essa mediação aconteça, o professor deverá planejar, implementar e dirigir as atividades didáticas com o objetivo de desencadear, apoiar e orientar o esforço de ação e reflexão do aluno. E aí tem se observado que a afirmação de que o conhecimento é uma construção do aprendiz vem sendo interpretada de maneira espontaneísta, né, como se fosse possível que os alunos aprendessem os conteúdos escolares simplesmente por serem expostos a eles, né, lembram lá daquela ideia do conceitual que a gente estava falando no início lá do PCN, né, nessa abordagem do PCN, né, ainda agora a gente falou sobre isso. Essa não é uma abordagem ativa, né, de ensino-aprendizagem, né, já que o aluno não toma as rédeas desse conhecimento. A aprendizagem ativa é esse entendimento sobre esses conteúdos conceituais da língua, tá? E aí esse tipo de informação, que parece acompanhar a emergência de práticas pedagógicas inovadoras, tem assumido formas que acabam por esvaziar a função do professor, né, já que o professor, na verdade, não serviria mais como mediador, né? Mediador de que conhecimento, se, na verdade, o conhecimento, basta que o aluno esteja exposto a um texto, por exemplo, e ele dali depreenderia a organização da língua, né? Então, isso parece estar em conflito. E aí a gente tem um projeto de gramática gerativa na educação básica, né, e é nesse projeto que este curso está inserido, né, no contexto aí desse projeto que esse curso está inserido, e ele tem como finalidade, né, introduzir a gramática gerativa como ferramenta nos estudos de língua materna na educação básica, com algumas questões específicas aí, mas que não é o caso nesse momento. E aí, em relação, né, ao PCN, o objetivo do projeto, mas que também é o do curso, né, a prática de reflexão sobre a língua é aquela que a gente mais intensifica, né? Então, quando se pensa e se fala sobre a linguagem, né, a linguagem ela mesma, realiza-se uma atividade de natureza reflexiva, né, uma atividade de análise linguística. Essa reflexão é fundamental para a expansão da capacidade de produzir e interpretar textos. É uma entre as muitas ações que alguém considerado letrado é capaz de realizar com a língua. A análise linguística refere-se a atividades que se pode classificar em epilinguísticas e metalinguísticas, né? Ambas são atividades de reflexão sobre a língua, mas se diferenciam nos seus fins. O nosso curso, as atividades metalinguísticas que estão relacionadas a um tipo de análise voltada para a descrição, por meio de categorização e sistematização dos elementos linguísticos, são aquelas que a gente mais tem atenção, né? São as atividades metalinguísticas. Trata-se da utilização ou da construção de uma metalinguagem que possibilite falar sobre a língua, né, o que faz muito a ponte com aquele conhecimento conceitual que está lá no PCN, né, que eu acabei de mostrar para vocês. Quando parte integrante de uma situação didática, a atividade metalinguística desenvolve-se no sentido de possibilitar ao aluno o levantamento de regularidades de aspectos da língua, a sistematização e a classificação de suas características específicas. Então, se vocês
conseguirem organizar isso dentro de algumas questões, elementos, características que a gente olhou na semana passada da gramática gerativa, vocês vão ver que nada mais é do que a explicitação da teoria de princípios e parâmetros, né? Que seriam esses aspectos da língua, a sistematização e a classificação de suas características específicas, que seriam, na verdade, os referenciais paramétricos, né? Inclusive das variantes de língua portuguesa, incluídas aí as variantes de língua portuguesa, e não simplesmente aquelas que estão previstas nas normas de língua padrão de língua, normativas, né? Em relação ao saber de gramática no gerativismo e a prática de reflexão sobre a língua, existe uma frase famosa do Chomsky, eu não sei se todo mundo já ouviu falar dela, né? Mas ele fala que quando aprendemos uma língua, sabemos muito mais do que aquilo que aprendemos, né? Então, enquanto que a escola nos revela alguns mecanismos aos quais nós não temos acesso, né, que tem muito mais a ver com as ferramentas propostas para a comunicação do que para a língua, sobre a língua a gente sabe muito mais do que aquilo que é dado na escola, né? A escola, na verdade, ela delimita muito a língua, né? Algumas das categorias, questionamentos, constituintes, né, são selecionados, mas, na verdade, a língua é muito mais do que aquilo que a gente aprende na escola, né? Então, quando ele diz que a gente sabe muito mais, né, do que aquilo que aprendemos, né, então a gente pode depreender aí alguma coisa na relação do nosso conhecimento inato de língua e o ensino-aprendizagem da língua na escola, né? E isso tem muito a ver com o tal do problema de Platão, né, que a gente citou na semana passada, até falei que um dos integrantes falava bastante sobre isso, né? E aí o problema de Platão, não sei se todos vocês conhecem, mas muitos devem conhecer, né? Como é possível aos seres humanos adultos possuírem um sistema de conhecimento da língua tão complexo e rico, já que seu contato com o mundo pode ser considerado limitado, os estímulos iniciais que recebe são tão pobres durante o período crítico de aquisição da linguagem, né? Então, como a gente tem um conhecimento tão grande de língua, né, capaz de que a gente regularize todos os dados, que a gente parametrize uma língua inteira, né, sem que a gente seja exposto a todos os dados de língua até os 2, 3, 4 anos de idade, né? E a gente já regulariza os dados de língua até 2 anos de idade. Depois, dali para frente, a gente faz algumas adaptações em termos de irregularidade da língua, né? A gente até falou também na semana passada, né, sobre o eu fazia, né, que a criança regulariza o verbo fazer, né, como ele, né, comer, verbo de segunda conjugação, né, fazer, verbo de segunda conjugação, beber, verbo de segunda conjugação, comer, comi, beber, bebi, fazer, fazia, né, regularizou a língua. Mas aí depois ele tem que aprender que nem todas as coisas na língua são regulares, né, e a gente tem que depois fazer essas adaptações. Justamente a escola poderia servir, por exemplo, para isso, né? Além de promover as modalidades não naturais da língua, né? As modalidades artificiais, como leitura e escrita, elas poderiam também fazer esse tipo de adaptação em relação às regularidades e irregularidades da língua. Né, também uma outra questão levantada dentro da gramática gerativa sobre o saber de gramática, né, o problema de Descartes, que está relacionado ao aspecto criativo da linguagem, né, o qual permite a elaboração de um número finito de frases, de uma quantidade finita de elementos e estruturas. Né, e aí daí a gente depreende aí a questão que a gente conhece da criatividade, muito relacionada à questão da recursividade também, né. E aí, como que a gramática gerativa poderia auxiliar, né, nessa ponte aí com o ensino-aprendizagem de língua? A gente viu isso no que seria a aula anterior, né, mas a gente viu isso a partir do texto da Heloísa Pilate, essa capacidade biológica inata, a linguagem humana, né, e somente humana, a gente também falou sobre isso, só para retomar algumas questões que a gente viu na semana passada, né, o princípio de gramática universal, né, de que as línguas elas não se diferenciam tanto assim umas das outras, tanto que a gente teria
uma possibilidade de uma gramática compartilhada, né, e que alguns parâmetros fossem selecionados a partir dessa gramática universal, a teoria de princípios e parâmetros, recursividade e modularidade. Essas seriam aí questões importantes, né, nessa relação, né. Sobre o inatismo linguístico, eu acho que a gente falou na semana passada sobre ele, sobre a gramática universal também, né. Então, a gente poderia partir, então, para os elementos linguísticos básicos em gramática gerativa, né, que é para a gente chegar, finalmente, ao ponto principal da aula, porque eu tenho uma mania de fazer um preâmbulo gigante, e aí, quando eu vejo, já está quase acabando a aula, eu nem comecei ainda. Então, os elementos básicos em gramática gerativa são dois, né? As palavras e os arranjos combinatoriais. Os arranjos combinatoriais, vocês, obviamente, devem conhecer as famosas árvores sintáticas da gramática gerativa, né? Mas aí as palavras, esse conjunto chamado palavras, ele é basicamente dividido em dois, né? Então, a gente tem mais ou menos as palavras lexicais, né? Isso pensando numa versão clássica de gramática gerativa, né? E aí, nessas palavras lexicais, a gente inclui aí categorias como nomes, verbos e adjetivos, enquanto que nas palavras funcionais, né, a gente incluiria palavras dos conjuntos determinantes e preposições, né, os artigos, né, os determinantes, para quem não está muito familiarizado, são os artigos, tá? Não só os artigos, porque a gente tem alguns pronomes também que são determinantes, pronomes demonstrativos, por exemplo, né, eles estão da categoria de determinantes também, tá? E a outra categoria, o outro elemento importante é o arranjo combinatorial, que a gente prevê a partir de uma organização hierárquica e não linear, né? Por isso as árvores sintáticas, apesar da nossa pronúncia, né, da expressão fonológica dessas sentenças serem a partir de uma organização linear, né, não é assim que elas são derivadas e computadas nas mentes humanas, né? A organização delas prévia à fala, né, ela é uma organização hierárquica, e a partir dessa organização hierárquica a gente pode depreender algumas coisas, alguns critérios importantes para a concordância, por exemplo, né? A concordância entre de núcleo para argumento, né? De sujeito e verbo, por exemplo, né? E como que elas são marcadas, então, de nomes para determinantes, nomes e adjetivos, né? Modificadores. Então, como que essas relações hierárquicas podem nos mostrar o que essas organizações hierárquicas podem nos auxiliar na concordância, por exemplo, e na endocentricidade, né? A versão clássica de gramática gerativa, ela gira em torno da endocentricidade, que é a combinação em torno de um núcleo, né? Todo mundo que já teve aí acesso àquelas ideias básicas de gramática gerativa, né, sabe que as projeções, né, sentenças, elas são projetadas, inclusive um outro nome que se dá para essa versão de gramática endocêntrica é a projeção, né, a projecionista. Então, é uma gramática de organização projecionista. Então, numa sentença, por exemplo, pense no verbo como núcleo, e esse núcleo, né, que é o verbo, ele vai projetar a estrutura sintática, né, condizente com ele, né, com as demandas sintático-semânticas desse verbo, né? Então, o verbo comer, por exemplo, quem come, come alguma coisa, né? Então, ele projeta dois argumentos, um argumento interno ao verbo comer, né, que é comer, sei lá, feijão e arroz, né, e o sujeito, que é o argumento externo, né, o especificador, dentro daquela teoria X-barra, que vocês já devem estar cansados de saber, né? Então, é isso que é esse elemento, essa característica endocêntrica, né? Então, de que a gente tem um núcleo, esse núcleo projeta a estrutura sintática. Então, é endocêntrica porque ela parte de dentro, parte do núcleo para a estrutura sintática, né? Se der tempo, né, porque o preâmbulo é grande, mas se der tempo, na aula da semana que vem a gente vai ver uma outra possibilidade de nós olharmos para essa estrutura, que é um olhar exocêntrico,
tá? Então, de que a estrutura, ela tem existe previamente ao que a gente vai colocar, inclusive em relação ao núcleo, tá? Mas isso deixa para aulas depois. E aí, para essa relação, né, entre palavra e organização hierárquica, né, então léxico e sintaxe, a gente tem algumas hipóteses dentro do modelo de gramática, né? A hipótese A é que a gramática deve compreender um léxico e uma sintaxe, tá? Isso a gente pensando aí no modelo clássico, tá? E a hipótese B é que a interação entre léxico e a sintaxe, ela envolve precedência, né? E aí, pensando na sintaxe gerativa e na interface lexical, a gente pode pensar na função do léxico na gramática tendo duas possibilidades, né? As duas possibilidades, uma delas, o léxico corresponde ao módulo gerativo independente, né? Para quem conhece a versão clássica de gramática gerativa, sabe que essa é a versão aí que o Chomsky desenvolve, por exemplo, né? Então, ela é chamada de lexicalista. Nesse sentido, é isso que eu falei para vocês, né, do núcleo projetando a estrutura argumental, nossa, toda alérgica, projetando a estrutura sintática, né, a estrutura argumental, essa é uma teoria lexicalista, né? Então a gente tem uma palavra que projeta a estrutura. Mais do que isso, no modelo lexicalista chomskiano, a palavra ela não passa pelos mecanismos gerativos das sentenças, né? Não sei se vocês lembram de como que é o modelo chomskiano, não sei se vou mostrar aqui para vocês, porque eu realmente não lembro o que eu preparei. Eu preparei tudo na semana passada. O modelo de Chomsky tem o léxico, e depois do léxico é que tem as atribuições sintáticas, né? Tem os mecanismos sintáticos, e aí depois dos mecanismos sintáticos, uma parte é jogada para a forma lógica, outra para a forma fonológica, né? E aí a gente tem o léxico separado dos mecanismos sintáticos, né? Antes dos mecanismos sintáticos ocorrerem. E a possibilidade B, né, é de que o léxico é o repositório de átomos, e esse repositório de átomos ele vai abastecer o componente sintático. Essa é a versão não lexicalista de gramática gerativa, tá? Então, a gente tem duas alternativas aí em relação à morfologia ou sintaxe nas palavras, né, para a gente olhar aí para o léxico, né, para as palavras. Então, a gente tem essa versão lexicalista aí, em que os mecanismos que ocorrem no léxico são diferentes dos mecanismos que ocorrem na sintaxe de sentença, né, e tem a versão construcionista, não lexicalista de gramática gerativa. E aí a gente tem duas abordagens diferentes, a morfologia distribuída e a exoesqueletal, cada um representado pelos principais autores que eu coloquei aí, né? A morfologia distribuída representada principalmente pelo Marantz, e a exoesqueletal representada principalmente pela Hagit Poré. No lexicalismo, a relação entre gramática e léxico, pensando ainda na versão chomskiana, né? As propostas lexicalistas da gramática têm em comum a defesa de um modelo de gramática que distingue o local para a formação de palavras e o local para a manipulação das palavras para a criação de sintagmas e sentenças. E aí o léxico seria simplesmente o local onde são alocadas as palavras, tá? E aí, por léxico, a gente vai entender que seja um dicionário cujos itens lexicais utilizados pela sintaxe para a criação de sentenças estão alocados e são formados, tá? Os itens lexicais já saem do léxico com suas propriedades gramaticais definidas, ou seja, as informações fonológicas, morfológicas, sintáticas e semânticas já estão lá no léxico quando eles entram no mecanismo da sintaxe, né, para a formação de sentença. Nesse sentido, a sintaxe ela tem a responsabilidade simplesmente de gerar sintagmas e sentenças a partir da manipulação desses itens lexicais selecionados no léxico. Ou seja, a sintaxe ela não manipularia no lexicalismo as palavras internamente. E aí, em relação à interface léxico-sintaxe no
no lexicalismo, a gente tem algumas ideias, como que o fato de que eles são constituintes elementares, de que os constituintes elementares tinham origem no léxico, para composição, então, na sintaxe. O léxico é a fonte dos itens usados pelo sistema computacional da sintaxe, né, que seria, na verdade, uma lista, simplesmente, em que as palavras são criadas no léxico por meio de processos distintos dos processos sintáticos. E aí, somente no léxico, isso aí está em vermelho, não é à toa, tá? Isso aí é quase com neon que a gente tem que colocar, porque isso é uma coisa bastante defendida na gramática gerativa clássica, na versão clássica de gramática gerativa, que é a ideia de que somente no léxico estão os significados especiais. Os significados especiais a gente conhece como significados idiomáticos, tá? Mas antes de chegar lá nos idiomáticos, vamos pensar nas estruturas complexas composicionais, né? O que seria uma estrutura complexa composicional? Quando a gente fala de composicional ou idiomático, a gente está falando principalmente da relação entre a forma e o significado, né? E quando a gente está falando de significado composicional, a gente está falando de significado regular. E o que seria o significado regular? O significado regular é a soma das partes, vai dar um resultado regular. Então, se eu tenho, por exemplo, João descascou a maçã, se eu sei o que significa descascar, não sei se eu consigo colocar isso aqui para... Se eu tenho o verbo descascar, por exemplo, né, e eu sei o que quer dizer descascar, então tem até uma questão de formação interna da palavra, né, porque descascar a gente presume que seja, né, tirar a casca, né, porque tem um prefixo des, mais casca, né, descascar, formando, inclusive, portanto, um verbo, né, então para a gente descascar, a gente precisa descascar alguma coisa que tenha casca. Maçã corresponde a esse elemento que pode ser descascado. Então, se eu junto descascar com a maçã, ok, cálculo regular de tirar a casca de uma fruta que tem casca, no caso, maçã. E aí, né, a gente forma o significado de descascar a maçã. Só que para descascar a maçã, a gente precisa de um sujeito que seja agente, né, que seja um sujeito que tenha a possibilidade de tirar a casca de uma maçã. João preenche essas características, não é? Então, João descascou uma maçã, a maçã, ok, é uma estrutura complexa, composicional, em que a gente consegue juntar o que quer dizer cada uma dessas partes e formar um significado para a sentença João descascou a maçã, um significado composicional, regular, sem nenhum problema. O mesmo acontece com Maria pagou a conta de luz. Pagar, né, exige dois argumentos, um interno e um externo. A conta de luz é algo que se paga, né, infelizmente. Então, pagar a luz, ok, a conta de luz. E Maria, né, é uma possibilidade, né, também de um sujeito agente, né, que vai fazer o pagamento dessa conta de luz, tá? João engoliu o remédio, né, engolir é colocar alguma coisa para dentro da goela, né? O remédio, beleza, a gente, né, comprimidos, ou mesmo remédio em gotas, muitos remédios a gente engole, né? E João é uma possibilidade, né, semântica, né, agentiva, inclusive, de engolir o remédio, porque também é uma que é uma sentença que exige um sujeito que seja agente, né? Maria chutou a bola, né? Chutar, a gente sabe o que é, dar um bico na bola, né? A bola é chutar, né? Na verdade, pode ser um bico em qualquer coisa que a gente dê, né? Chutar, posso chutar o sofá, posso chutar a mesa, né? E bola é uma possibilidade, né? Chutar a bola, ok. Mais uma vez, a gente precisa de um sujeito agente. Maria preenche esse critério. Então, Maria chutou a bola. Então, todas essas sentenças aqui são sentenças regulares, composicional, em que a gente consegue chegar ao resultado para significado dessas sentenças a partir do cálculo composicional das partes que as compõem, certo? Beleza. Mas será que a gente consegue fazer o mesmo para essas estruturas aqui? E eu coloquei as fotos, obviamente, para brincar, né? Descascar o abacaxi,
Caramba, ontem eu descasquei um abacaxi, tive que descascar um abacaxi na reunião. Brincadeira não, foi muito difícil. Será que isso quer dizer descascar o abacaxi, como vocês veem aí na foto? Né? Se eu digo que a Elane pagou o pato e teve que passar a lista de chamada hoje, né? Será que a Elane foi lá e deu uma grana para o pato, né? Eu ontem, caramba, eu tive que engolir um sapo, né? Eu peguei um sapo e engoli o sapo, né? Chutar o balde, né? Será que chutar o balde no sentido de que, cara, eu vou chutar o balde, não vou dar aula semana que vem, não. Mentira, vou sim. Mas vou chutar o balde, não vou dar aula semana que vem, não. Né? Será que quer dizer chutar literalmente um balde, né? Será que o cálculo das partes aqui vai dar um significado compatível com essas estruturas que aparentemente não são regulares? Né? Será que o fato de eu saber que abacaxi é uma fruta, que abacaxi é uma fruta com casca, vai me ajudar em muita coisa para saber o que é descascar um abacaxi? Será que se eu souber o que é pato, o que quer dizer pagar, vai me ajudar em muito saber o que é pagar o pato? Né? A mesma coisa ocorre com as demais. Né? Então, me parece que tem algumas sentenças que não são regulares, né? Que não são composicionais, mas sim idiomáticas. E aí, como que a gente faz essa relação com o significado desse tipo de sentença? Né? E aí, o construcionismo, nas duas versões dele, tem propostas melhores, aí, aparentemente, do que aquela defendida pela gramática gerativa na versão clássica, que dizia que somente no léxico estão alocados os significados especiais idiomáticos, e isso quer dizer que essas expressões aqui seriam alocadas no léxico, inchando demais, né, aumentando demais a capacidade de memorização de itens idiomáticos, né, porque não só palavras, mas expressões que podem ter o tamanho de uma sentença, né, a cobra vai fumar, né, a vaca foi para o brejo, que são frases inteiras, né, que são sentenças inteiras, deveriam ser alocadas no léxico por terem significados especiais. Né, isso é muito pouco econômico para o sistema computacional da língua. Né, e por isso essas versões construcionistas de gramática gerativa resolveram se voltar para essas questões de palavras e sintagmas e sentenças irregulares também das línguas. Né? E por isso a gente tem uma proposta construcionista, né, que vai dar conta da morfologia das palavras, sintagmas e sentenças, né, a partir dos mecanismos sintáticos, mesmo para aquilo que a versão clássica de gramática gerativa colocaria no léxico. Tá? Então, o construcionismo, né, com essa ideia da sintaxe nas palavras, né, que a gente conhecia como morfologia, e aí, obviamente, ainda conhece, né, surge com essa proposta, com um novo olhar para o sistema computacional, que ganha, então, mais uma responsabilidade, que é a criação de palavras. Daqui a pouco eu vou ter que terminar, inclusive, porque eu estou vendo que já são 5h08 aqui no meu relógio. Mas eu vou checar só na partezinha aí que eu vou falar sobre os exemplos, tá? Então, a morfologia distribuída, que é uma versão do construcionismo, né, de gramática gerativa, e aí não confundam aqueles que estão mais avançados aí nos estudos de teoria linguística, não confundir construcionismo, né, com construcionalismo, eu acho, né, porque tem uma versão da linguística cognitiva que trabalha muito com a gramática das construções, por exemplo, e é diferente da versão construcionista de gramática gerativa, tá? Que a gente, ao contrário de partir da sintaxe como a origem da direcionalidade, a gente vai partir da sintaxe indo para a semântica, no sentido da nossa direcionalidade, até porque o único mecanismo gerativo na gramática gerativa é a sintaxe e não a semântica, tá? Então, a semântica, ela nunca pode vir na frente da sintaxe, porque, na verdade, a semântica e a fonologia também são critérios, são partes, elementos que são da interface, tá? Das leituras. Tá? Eles não são nenhum dos dois mecanismos gerativos de gramática. E aí a consequência disso vai ser, obviamente, uma mudança na arquitetura da gramática. E aí o que antes era considerado o léxico, né, que vinha antes dos mecanismos da sintaxe, por exemplo, ele é chamado, né, o que acontece com ele é dito que ele foi explodido.
né? E aí o sistema computacional agora possui 3 listas. Então, aquilo que era uma lista única foi explodido no sentido de que nessa explosão foram partezinhas para vários lugares, né? Que a gente chama aí das 3 listas, cada uma delas responsável por diferentes fases da derivação sintática. Tal como a gente vê na derivação de sintagmas e sentenças, de que a gente tem a sintaxe e depois as outras peças, né, das interfaces que estão na fonologia e na semântica, né? E aí uma solução para os problemas em relação à interface, sintaxe, semântica do lexicalismo é que, além dos vários componentes da construção, o morfema categorizador, na morfologia distribuída, é um componente essencial do contexto sintático que transforma uma raiz em um verbo. Daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês, tá? Porque por enquanto está muito abstrato. E aí, quando eu mostrar isso para vocês, eu vou terminar. Eu vou mostrar a composicionalidade, a idiomaticidade, aí depois a gente nem chegou ao coisa da literatura, mas a gente vai chegar na semana que vem. E aí, nessa junção da raiz com o primeiro morfema categorizador, esse é o ponto em que a gente vai negociar o significado, tá? O significado de palavras, tá? Então, as palavras, elas não estão armazenadas com o seu significado num repositório específico para o léxico, né? As palavras são formadas, tal como nós vimos naquelas sentenças, né? Na composicional e na idiomática, né? Nas versões, né? Composicional e idiomática, e no ponto da inserção, né? Do primeiro categorizador com a raiz é que a gente vai negociar o significado. Então, as palavras não estão prontas, elas são aprontadas, elas são formadas na sintaxe, tá? E aí a gente vai primeiro começar com uma versão aí, que é o da sintaxe das palavras composicionais, né? E essa coisa das palavras composicionais, né? Dessa sintaxe nas palavras, é o que a gente chama de syntax all the way down, né? Sintaxe até embaixo, né? Então, justamente aí como que a gente nomeia o nosso curso, né? De sintaxe até embaixo. Então, é a sintaxe nas palavras que quer dizer, né? E aí a gente vai partir das palavras composicionais. Lembram que a gente acabou de ver como é que a gente formava o significado de sentenças composicionais. E agora a gente vai ver esse procedimento agora para as palavras. E vocês vão ver que eles ocorrem da mesma forma, tá? Então, vamos pegar palavras bem comportadas semanticamente, como nacionalização e globalização, tá? Então, são duas palavras complexas com múltiplas camadas, né? E duas palavras complexas com múltiplas camadas e que são composicionais. Então, como é que a gente faz a formação dessas palavras? A gente sabe que dentro de globalização, tem o verbo, na formação do nome globalização, tem o verbo globalizar, globalização, tá? Dentro desse verbo globalização, existe o adjetivo global, né? Na formação do verbo globalizar e, consequentemente, do nome globalização. E dentro, né, para a formação desse adjetivo global, existe o nome globo, tá? A partir do significado da palavra globo, é que a gente faz composicionalmente o cálculo das partes subsequentes dessa primeira formação de raiz mais primeiro morfema categorizador. Imagino que vocês estejam vendo meu mouse aqui mexendo, né? Então, a partir da raiz GLOB, mais esse nominalizador, que fonologicamente é zero, mas é o globo, né? Esse zero do nominalizador globo, que não é pronunciado fonologicamente no contexto da palavra globalização, né? Então, após termos negociado o significado nesta primeira camada do primeiro nominalizador, as demais camadas vão acrescentar somente semântica, significado regular a esse nome globo. Então, por isso a gente chama essas palavras de globalização, nacionalização, dentre muitas outras, de palavras composicionais, né? Porque o que esse AL vai adicionar
a globo, né, formando global, não é diferente daquilo que esse AL aqui de nacionalização vai acrescentar à nação, tá? Que é o que todo adjetivo terminado com AL adiciona composicionalmente, tá? O mesmo acontece com o isar, o verbalizador isar. Ele não vai acrescentar nada de novo a essa palavra, a não ser o fato de que vai transformar, né, esse adjetivo global num verbo, e, portanto, num evento de tornar alguma coisa global, tá? A mesma coisa esse são vai acrescentar ao verbo globalizar, né? Alguma coisa, propriedade de ser global, né? E, portanto, a gente tem aí a globalização, né? Então, essas partes, essas pequenas partes das palavras, esses que a gente conhece lá de Matoso Câmara como morfemas, e que aqui a gente vai chamar de itens lexicais, né? Que são, isar, ou isa aqui, como fonologicamente ele é expresso, esse AL, né, esse AL, e no caso aqui também esse ion, que é nada mais, nada menos do que o nosso on, só que com outra expressão fonológica, né, então a gente tem aí o cálculo das partes de maneira composicional para a formação de palavras, assim como a gente viu na formação de sentenças, tá? Só que a gente pode também ter, assim como nas sentenças, a gente pode ter nas palavras que são idiomáticas, né, em que a gente não vai conseguir, calculando as partes desses significados, dessas palavras, a gente vai conseguir chegar ao significado da palavra no final da sua derivação, né? É o caso de restaurante, por exemplo, em que a gente não consegue, muitas vezes, recuperar o verbo restaurar, muito menos o prefixo re, né? Então, saber o que significa restaurar não vai nos ajudar muito no significado de restaurante, né? Porque restaurante é um lugar que a gente vai para a gente comer, né? E não necessariamente um lugar em que a gente vai para restaurar as nossas energias, né? Então, assim, essa origem etimológica, né, do restaurante não nos ajuda muito, né, no cálculo das partes, e o cálculo dessas partes não vai nos ajudar muito no resultado desse significado, né, no resultado da palavra restaurante. O mesmo para refrigerante. Será que a gente consegue recuperar frio, né, dentro da palavra refrigerante? Ou refrigerar dentro da palavra refrigerante, né? Talvez não, né? Isso é uma questão. Eu já fiz alguns testes nisso, minha dissertação de mestrado foi com testes psicolinguísticos para a gente olhar aí a relação regular ou irregular na formação de palavras, né? E eu vi algumas diferenças aí, não só eu, mas muitos outros autores também já pensaram sobre isso, e viram essa falta de regularidade aí de algumas das partes dentro de palavras, assim como já são muito conhecidas as questões irregulares em termos de sentença. O mesmo para governanta e muitas outras palavras, tá? E aí, depois, se vocês quiserem ver, tem umas árvores aí das palavras idiomáticas, só o que eu gostaria de chamar a atenção antes da gente parar, já que, né, mais uma vez eu cheguei, deixa eu ver, acho que hoje eu consegui passar da metade também da aula de hoje, né, mas vejam aí, Hammer está representando as palavras idiomáticas, tá? Hammer, em inglês, é martelo, né, nesse caso aqui em que o rótulo é nome, tá? Mas hammer pode ser também verbo, tá? Martelar, só que em inglês essas coisas, essas marcações não são muito fonologicamente expressas, né? Então, tanto hammer nome quanto hammer verbo, eles têm a mesma expressão fonológica, né? O que quer dizer essa árvore? Essa árvore aqui, ela está representando as palavras idiomáticas, né? Porque disse que quando a gente vai martelar, a gente pode martelar não só com o martelo, mas eu posso utilizar um sapato, por exemplo, para martelar um prego, tá? Dizem, tá? Essa autora aí que fez isso foi a Mayarad, tá? Que lá em inglês isso é muito comum que se use hammer para outras atribuições que não usar o martelo como
não usar para martelar necessariamente o martelo, a gente pode martelar com outros utensílios. A gente aqui também, mas é um pouco menos comum, né, mas a gente usa. Já tape, que é fita em inglês, né, se ela é nome, né, ela vai ter uma camada só, e se ela é verbo, considerando que o verbo a partir de fita, porque a gente não tem essa possibilidade em português, né, mas seria mais ou menos fitar. Então, aqui é uma leitura composicional do verbo tape a partir do nome tape, tá? Então, essa seria a leitura composicional, né, de um verbo denominal, né? E essa seria a leitura idiomática de um verbo também, em princípio, denominal, tá? Então, dois nomes que formariam novos verbos, né? E que tem leituras e, portanto, camadas sintáticas diferentes. E aí vocês vão perceber ao longo da aula, a partir da semana que vem, porque eu vou deixar esses 10 minutos para a gente conversar, que algumas palavras vão ter, nessa versão, a gente vai ter um pouquinho mais de isomorfia entre os mecanismos da sintaxe e os significados das palavras, tá? E aí, só para fechar essa parte aqui, porque na semana que vem a gente vai falar sobre essas leituras, né? Mas o que a gente fala sobre a idiomatização de palavras é que a derivação de palavra pode ou não considerar a morfologia interna, né? Pensando aí nas palavras idiomáticas que não consideram a estrutura interna, né? Lembre-se de restaurante, que a gente, se considerar a contribuição de significado do verbo restaurar, não vai nos ajudar muito, né? Então, o verbo denominal, ele pode desconsiderar a suposta estrutura nominal interna e formar uma nova raiz. Então, é como se restaurante já tivesse formado uma nova raiz, né? Em que a gente não precise passar pela etapa de formação do verbo restaurar, tá? E que não carrega, consequentemente, a semântica, né, desse nome, desse verbo, nesse caso, né, do restaurante, desse verbo restaurar, que aqui está sendo dado como exemplo o hammer de martelo para hammer martelar. A outra possibilidade é uma formação com leitura composicional, né, aquela prevista em tape, que a gente não consegue reproduzir em português, né, tal como ela é, né, cuja formação do verbo considera a estrutura interna do nome tape, né, mas muito parecida com nacionalização e globalização, tá? Eu vou parar por aqui, né, na semana que vem, Elaine, slide 31, hein? A gente recomeça aí, tá? O bom é que ela deixa para mim a missão de gravar qual foi o slide. Quando chegar na sua vez, eu lembro para você. Tá bom, pode deixar. A Juliana está perguntando cadê o Guimarães, né? Ele vai chegar, só que só na semana que vem. É porque antes tem tanta coisa para explicar, né? Porque senão acaba não fazendo sentido o que a gente vai falar, né? E aí, vocês têm dúvidas? Não surgiram perguntas ali no chat, não, mas acho que a gente pode abrir. Eu posso parar a gravação para que eles se sintam mais tranquilos para perguntar. Pode ser? Pode ser, pode. Deixa eu parar aqui. Vou postar o texto.